Quantas vezes você já ouviu falar de Tiradentes? Provavelmente inúmeras, mas pare um instante e reflita. O que realmente sabemos sobre ele, além da imagem de um herói martirizado, barbudo e de longos cabelos que estampa livros escolares e monumentos? Será que essa representação icônica captura a complexidade de um homem que viveu em um período de intensas transformações do Brasil colonial? Ou será que a história oficial, moldada ao longo dos séculos, obscureceu nuances importantes de sua vida e de seus ideais? A figura de Tiradentes, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, é um prisma através do qual podemos observar as tensões sociais, políticas e econômicas que fervilhavam no Brasil do século XVIII. Ele não era apenas um militar, mas também um dentista prático, um tropeiro e um idealista. Sua participação na Inconfidência Mineira, um movimento que buscava a independência da capitania de Minas Gerais, o transformou em um símbolo da luta pela liberdade e da resistência contra a opressão colonial portuguesa. No entanto, a história de Tiradentes é muito mais rica e multifacetada do que a versão simplificada que geralmente nos é apresentada. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de Tiradentes, desconstruindo mitos e explorando a realidade por trás da lenda. Vamos investigar suas origens humildes, sua trajetória profissional, suas ideias revolucionárias e seu papel na Inconfidência Mineira. Buscaremos entender o contexto histórico em que ele viveu, as influências que moldaram seu pensamento e as razões que o levaram a desafiar o poder da coroa portuguesa. Nosso objetivo não é apenas narrar os fatos, mas também analisar criticamente as diferentes interpretações da história de Tiradentes. Vamos examinar como sua imagem foi construída e utilizada ao longo do tempo, desde o período imperial até a República, e como ele se tornou um ícone da identidade nacional brasileira. Vamos questionar as narrativas dominantes e buscar novas perspectivas sobre esse personagem fundamental da nossa história. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo, em busca da verdadeira história de Tiradentes. Uma história que vai além dos livros escolares e dos monumentos, revelando um homem complexo, contraditório e profundamente humano. Uma história que nos convida a refletir sobre os ideais de liberdade, justiça e igualdade que continuam a inspirar a luta por um Brasil melhor. Uma história que, acima de tudo, nos lembra que a história é sempre uma construção, sujeita a interpretações e revisões. Apesar da imagem popular de Tiradentes como um revolucionário solitário, é crucial entender o contexto social e político que moldou suas ideias e ações. A Inconfidência Mineira não foi um evento isolado, mas sim a culminação de décadas de descontentamento crescente na capitania de Minas Gerais. A região, outrora próspera devido à exploração do ouro, enfrentava um período de declínio econômico acentuado. As minas estavam se esgotando e a coroa portuguesa, ávida por manter seus lucros, impunha impostos cada vez mais pesados sobre a população. O famigerado quinto, correspondente a 20% de todo o ouro extraído, era apenas a ponta do iceberg. A derrama, uma cobrança compulsória de impostos atrasados, ameaçava arruinar famílias inteiras e incendiava os ânimos da elite local. Paralelamente a essa crise econômica, fermentava um caldeirão de ideias iluministas que chegavam ao Brasil através de livros e de intelectuais que haviam estudado na Europa. Conceitos como liberdade, igualdade e soberania popular ressoavam com força entre os membros da elite mineira que se sentiam cada vez mais oprimidos pelo jugo colonial português. É importante notar que a Inconfidência Mineira não era um movimento de massas, mas sim uma conspiração liderada por membros da elite, como fazendeiros, padres e militares. Tiradentes, embora de origem mais humilde,
se inseriu nesse grupo devido à sua profissão de alferes e suas ideias progressistas. Além disso, a Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos em 1776, serviu como um poderoso exemplo para os inconfidentes mineiros. A ideia de uma colônia se rebelar contra sua metrópole e construir uma nação independente parecia cada vez mais palpável e inspiradora. Contudo, as motivações dos inconfidentes não eram puramente ideológicas. Havia também interesses econômicos em jogo. A elite mineira desejava se livrar do controle português para poder explorar livremente seus recursos e desenvolver sua economia sem as amarras do pacto colonial. Em outras palavras, a Inconfidência Mineira foi um complexo mosaico de fatores econômicos, sociais, políticos e ideológicos. Tiradentes, como um dos líderes do movimento, personificava essa complexidade. Ele era um homem de seu tempo, influenciado pelas ideias iluministas e pelas dificuldades econômicas da capitania de Minas Gerais. Sua participação na Inconfidência Mineira o transformou em um símbolo da luta pela liberdade e da resistência contra a opressão colonial. Mas sua história é muito mais rica e multifacetada do que a versão simplificada que geralmente nos é apresentada. Agora, considere como a combinação desses fatores, crise econômica, ideias iluministas e o exemplo da Revolução Americana, criou o terreno fértil para a Inconfidência Mineira e, consequentemente, para a ascensão de Tiradentes como figura histórica. À medida que entrelaçamos os fios da narrativa até aqui, percebemos que a figura de Tiradentes transcende a mera representação de um herói de livro didático. Ele se revela como um ponto de convergência de anseios, tensões e contradições de um Brasil colonial em ebulição. Longe de ser um protagonista isolado, emerge como um elo entre as ideias iluministas que cruzavam o oceano e a dura realidade de uma capitania espoliada, onde o ouro, outrora promessa de riqueza, se tornava grilhão. A Inconfidência Mineira, portanto, não se configura como um evento isolado, mas como um sintoma de um mal-estar profundo, um grito de insatisfação abafado pelo peso da coroa. Tiradentes tornou-se um dos mais ativos participantes do movimento, sendo o único a assumir a responsabilidade pela conspiração quando esta foi descoberta. Por isso, foi condenado à morte e enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e exposto em locais públicos como forma de intimidação. Com o tempo, Tiradentes foi transformado em símbolo da luta pela liberdade e independência, especialmente após a proclamação da República em 1889, quando sua imagem passou a ser associada à de um mártir patriótico. O feriado de 21 de abril é dedicado à sua memória. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui você conhece as vidas que mudaram o mundo. Até a próxima!